Oi, gente. Tô falando bom dia, porque agora são 5h07, 5 horas da manhã. E tô terminando de arrumar pra ir pra academia. Tô gravando esse vídeo porque eu desativei minha conta do Insta. E eu passo, assim, viu, protetor solar, eu passo um batonzinho antes de ir pra academia. Nada contra quem não faz isso, mas eu faço. Com a roupa masculina, uma camiseta lascada aqui, só pra treinar mesmo, que hoje eu treino de perna. Eu desativei meu Insta, não que eu seja uma blogueira que tenha que dar satisfações, porque eu tô aqui e aí um monte de gente perguntou e aí tá todo mundo sentindo minha falta, não é nesse sentido, que é o meu vídeo. Meu vídeo é no sentido, é uma reflexão que eu já havia feito aqui antes, muito tempo atrás. Não lembro se foi por escrito, se foi por vídeo, mas eu acho que foi por escrito, que eu não sou muito de fazer vídeo. E tô passando uma base fortalecedora aqui enquanto eu falo, que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Sobre rede social. A rede social tem várias formas de usar, né? Tem gente que usa pra postar. Eita, minha VPN tá ligando aqui, tem um monte de tela abrindo, peraí. Tem gente que usa para, eu tô gravando do notebook da forma que dá, com esse fundo do jeito que tá aí, eu não alterei nada. Com o bebedouro atrás. É o seguinte, tem gente que usa muita rede social pra postar. Então a pessoa vai, principalmente quem trabalha com conteúdo e tal, ou quem é mais assim, tem essa essência de expor mesmo, de mostrar o dia a dia, de compartilhar a vida, enfim. E aí tem pessoa que usa mais pra postar, tem outros que usam mais pra consumir conteúdo. Então a pessoa não posta nada, aquele low profile mesmo. Ele não é de postar nada, mas ele vê tudo. Então ele, provavelmente essa pessoa gasta muito tempo da vida dela rolando o feed, né? É alguém que os algoritmos adoram, porque é uma chance grande de vender um produto, porque já sabe, essa pessoa tá ali o tempo inteiro. Que eu mostrar pra essa pessoa, o algoritmo vai lá e mostra, essa pessoa consome. E aí nós viramos, de certa forma, fantoches, né? Bonecos. Isso quando a gente consome demais. Mesmo consciente, mesmo escolhendo bem quem a gente segue, que eu faço um limpa de vez em quando, ainda assim corre o risco da gente falhar, de nos prejudicar dessa forma. Então, de vez em quando é bom, eu pelo menos penso, fazer esse exercício. E esse exercício vai remeter a quê? A desinstalar o aplicativo, foi a ideia que me deram depois que eu desativei a conta, falaram, você podia ter desinstalado, realmente é uma opção. Ou simplesmente não mexer. Se você tem esse autocontrole, porque assim, é automático, eu acho, ir lá e abrir o aplicativo. Eu tenho as notificações desativadas há anos, então não fica toda hora, fulano curtiu, fulano fez isso, fulano postou um story, não aparece notificação. Por outro lado, essa tela aparecendo. Por outro lado, eu recebo, apesar de não aparecer a notificação, eu vou lá e clico, porque tem algumas coisas que ficam automáticas, e isso é uma coisa automática pra mim. E eu comecei a ver como eu tava, assim, curiosa pra ver alguma coisa, curiosa pra postar alguma coisa, assim, enfim. E isso, a partir do momento que a gente vê que tá prejudicando, a gente tem que tirar o que tá prejudicando. Outra coisa também é a questão de quanto tempo a gente tá gastando com isso. O que a gente tá deixando de fazer? Porque provavelmente a gente tá deixando de fazer alguma coisa. Não tem nada nunca que eu vou conversar com qualquer pessoa, ou a pessoa vai conversar comigo, que a gente fala, não tenho tempo pra isso, né? Então assim, eu queria tanto fazer não sei o quê. Aí você fala, mas por que você não faz? Você fala, não tenho tempo. É a justificativa assim mais comum, mais ponderada, mais aceita que existe. E realmente a pessoa não tem. Por quê? Porque às vezes a pessoa acorda às 8 da manhã e durante o dia ela gastou 4 horas, 5 horas na rede social, sem perceber, porque o algoritmo faz isso com a gente, né? Ele vai sempre aparecer no seu feed histórias ou memes ou sei lá o que seja que são interessantes para você. Então, se você vê muita coisa sobre treino, vai aparecer sobre treino. Se você vê coisa, enfim, o que você faz vai aparecer. Vai parecer que o mundo só fala sobre aquilo. Eu vou fazer até um vídeo só sobre isso, que é bem assim. Por exemplo, se você é da política do lado A, vai aparecer só lado A.
favorável ao que você pensa. Se você é do B, vai aparecer só B. Vai aparecer, né, isso que já é polarizado, eles já fazem de um jeito, independente de política, pode ser outro assunto, já fazem de um jeito que você vai concordar. Então vai parecer tão óbvio que você tá certo, e pro outro amiguinho vai parecer que é tão óbvio que ele tá pensando, que a opinião dele, porque é assim que o algoritmo trabalha. Por quê? Porque ele quer saber que conteúdo você vai consumir. Por isso que dizem que você... eu acho que isso está na filosofia, você tem que conhecer bem seu inimigo, ou então você conhecer melhor a tese, às vezes, do outro, porque às vezes a gente não tá tão certo. Não vou nem falar de política, mas de qualquer outro assunto. Às vezes a gente lê tanto sobre uma coisa, por exemplo, alimentação, e aí a gente... Peraí, será que é isso mesmo? Igual recentemente trocou a pirâmide, né, de alimento, que é uma coisa da década de 80 e que está se vendendo e se propagando, inclusive as pessoas da saúde, né, mundial, falando que isso aqui são os alimentos melhores para se consumir, esses são os piores, e de repente eles vêm e falam assim, não, nós invertemos, esses que a gente falou que fazia mal faz bem. Então você imagina isso no decorrer dos anos. E mesmo tendo essa pirâmide, muitos já tinham outra mentalidade e não seguiam ela. Eu era uma dessas pessoas que, depois de adulta, quando criança e adolescente não, mas depois de adulta eu descobri. E eu passei a agir diferente, porque eu vi que não era daquele jeito. Enfim, estudando por conta própria. Mas aí que eu ia falar da rede social. Também, que já fui lá longe e voltei. Ela pode ser muito prejudicial pra gente. E aí, eu não sei editar vídeo, então ele vai com erro e tudo. E aí, a nossa saúde mental, ela tem que vir antes. Antes da nossa... Peraí. Tem um alarme tocando. Antes da nossa preocupação com outras coisas. Porque quando a saúde mental está bem, tudo o restante... a saúde mental boa, ela contribui para todo o restante. Então, na minha vida emocional, amorosa, meu trabalho e tal, minhas amizades. Quando ela não tá boa, parece que tudo é contra mim, o mundo é contra mim. E cabe a gente analisar isso e ver se está prejudicando ou não e cortar se for o caso. Então, essa é uma das coisas que eu fiz. Outra coisa que eu falei da distração, da questão do tempo, tá toda essa aqui, só que tá no modo retrato, não vai aparecer direito, ainda bem. Então, assim, eu tô lendo um livro e tô tentando colocar em prática, estou colocando em prática algumas coisas. E uma das coisas é acordar bem mais cedo. Então, por isso que hoje esse vídeo saiu 5 horas, tá? Comecei a filmar às 5 horas da manhã. Meu objetivo era acordar 5, eu coloquei o alarme, mas acordei 4h24, 4h28. E aí eu não ia dormir mais, né? Porque meia hora eu não durmo. Então eu já fui, escovar os dentes, raspar a língua, fiz o meu café. E eu estou me organizando, porque eu tenho compromisso às 9 e outro às 10. Então, se eu fosse acordar horário normal, 7 horas, 7h30, com compromisso 9, outro 10, ia ficar meio quebrado, eu não iria fazer minhas coisas, não iria me organizar antes. Então, essa é uma das coisas. E aí, onde que vai a rede social, o celular nisso? Não ficar olhando. Então, assim, agora tá desativado o meu Insta, ok. Mas mesmo que não tivesse, não ficar se distraindo. Tem um estudo, uma tese que eu vi em algum lugar, eu não me lembro onde, mas que na primeira hora do dia, as primeiras horas do dia são muito importantes, né? E a primeira hora do dia, ficar em silêncio, fazer oração, meditar, se possível. E aí eu estou fazendo minha lista de compras, por isso que tá cheio de coisa aqui. Esse aqui é o meu diário, porque eu já gosto de escrever logo pela manhã, às vezes eu deixo pra noite e não faço. Que eu tô ultimamente escrevendo mais como eu estou me sentindo do que os acontecimentos em si. Porque eu coloco um ou outro, mas não assim, fui em tal lugar, fiz isso. Quando eu era criança eu fazia diário assim. Aqui são algumas afirmações positivas que eu tô fazendo que para me deixar melhor logo durante o começo da manhã. E aqui é o livro que eu estou terminando de ler. E aí troquei o esmalte, passei a base fortalecedora aqui, tirei tudo isso logo cedo, né? E tô pronta para ir pra academia. A academia tá abrindo 5 horas. Então, quando eu for treinar, que é uma coisa interessante para mim também fazer logo no começo do dia, eu já fiz algumas coisas para mim, né? Então, se eu tiver um médico, aí depois do trabalho, não sei o que eu já fiz.
Se eu acordasse no horário normal, não daria pra eu fazer isso, porque é muito fácil. Alguém vai falar assim, mas eu não consigo tomar café da manhã com calma. É um luxo, na verdade. Por quê? Porque o café da manhã, muitas vezes, em qualquer família, em qualquer casa, é uma correria, né? Às vezes a gente olha a vida do outro que faz devagar e tal, que mastiga bem, que toma o café da manhã e fala, nossa, queria essa vida. Claro, nas grandes metrópoles é um pouco mais difícil. Mas a gente que mora, por exemplo, aqui em Cuiabá ou no interior, se esforçar, se acordar um pouco mais cedo, consegue. Então são hábitos que eu queria implementar e que também eu acho que a rede social pode atrapalhar. Tem gente que não atrapalha em nada, gente. E eu não tô falando do low profile, como eu disse. Tem low profile que não posta nada, mas a pessoa consome muito. Então pode gastar o tempo, ela pode se comparar demais e fazer mal pra ela. Cada um sabe de si, o negócio é analisar. Mas aí eu coloquei. Então eu achei interessante isso também da minha rotina. São 5h17 agora, que 10 minutos de vídeo já, 11. Eu já fiz a lista de compras, eu já fiz várias coisas aqui e é isso que eu ia falar. Se tem algo que está atrapalhando, porque muitas vezes as metas, principalmente resolução de ano novo, que a gente está em janeiro ainda, vou fazer isso, fazer aquilo. Geralmente a gente não cumpre e muitas vezes tem a ver com a rotina que a gente não criou. Criar um hábito a mais, fazer algo a mais. Por exemplo, eu quero ler livro, quero ler 10 páginas por dia, acordando no horário que a gente já acorda, mexendo no celular do jeito que a gente mexe, provavelmente a gente não vai conseguir. Então, eu senti que isso pode me ajudar. E eu desativei ontem, hoje é o primeiro vídeo que eu faço. Mas essa implementação de acordar mais cedo e de fazer essas afirmações, oração, meditação de manhã, já tem alguns dias que eu estou fazendo. E tá surtindo muito efeito. Não 5 da manhã, mas acordando mais cedo que o normal, tá rendendo melhor meu dia. E tô falando isso porque pode ser que isso ajude alguém esteja na situação parecida. Tem muita coisa que a gente deixa de fazer por falta de tempo. E aí, às vezes, o que socorre a gente é acordar mais cedo. O dia não vai aumentar as horas, a gente provavelmente não vai diminuir o horário do expediente de trabalho. Enfim, a gente quer viver também, fazer as nossas coisas, né? Não viver só para o trabalho, só para os filhos, só para o marido, para a esposa. A gente quer também cuidar da gente. E isso é importante. É isso, gente. Beijo.